Olá pessoal, tudo bom com vocês? Pessoal, é o seguinte, hoje a gente vai falar um pouco da continuidade do Cisalp, né? E no vídeo anterior eu falei para vocês que esse vídeo ia ser sobre a continuação do Cisalp. E então é isso que nós vamos falar hoje. Para aqueles que estão assistindo esse vídeo pela primeira vez, saiba que neste canal existe outros vídeos muito interessantes sobre CNC, sobre cursos de programação, enfim. Dá uma explorada aí no canal que você não vai se arrepender não. Mas antes de mais nada, pessoal, eu quero aqui agradecer a todos os meus inscritos, as pessoas que vêm acompanhando a gente aí com muita dedicação, com muito respeito. Meu muito obrigado a todos, que Deus abençoe a família de vocês, que Deus abençoe a todos vocês. Você aí também que está fora do Brasil, que vem acompanhando a gente aí, meu muito obrigado, que Deus abençoe muito você aí. Então, pessoal, é o seguinte, quando se fala em energia livre, né, as pessoas ficam tudo meio receoso, fica aquele negócio com o pé atrás, duvidando, será mesmo que é possível? Então é o seguinte, existe centenas de pessoas céticos, né, ou seja, pessoas que não acreditam nessa possibilidade, e eu quero aqui dizer para vocês o seguinte, energia livre já é realidade, não se trata mais de ficção científica nem nada. Então muitas pessoas que estão me assistindo agora, talvez você mesmo aí que está me assistindo, você pode pensar assim, mas que babaca, mais um que vem com essa conversa furada de energia livre. Então é o seguinte, para você que é cético, para você que não acredita nessas possibilidades e que fica pensando assim, ah, mas se isso fosse possível, os cientistas, os grandes engenheiros já tinham projetado isso aí, já tinham desenvolvido. Só que você não pode esquecer de um detalhe, que hoje em dia o que move o mundo se chama petróleo, né? Então os poderosos eles mantêm o monopólio desses meios de ganhar dinheiro. Então se você compra aí um B18 e com gerador e vai comprar diesel e você mora no perímetro urbano e passa diante de sua casa a concessionária, a rede de concessionária que fornece energia, você pode tranquilamente ter o seu B18 funcionando, não vai ninguém te incomodar, mas se você cria um dispositivo de energia livre, já que pode aparecer alguém querendo te incomodar por isso, e esse alguém, claro que não se trata de alguém simples, e sim alguém mandado por algum poderoso. Mas isso não vem ao caso no momento, porque eu estou desenvolvendo esse sistema de energia livre, né? Ou seja, um SISALP, que significa sistema de produção, sistema autônomo de produção de energia. Então é o seguinte, pessoal, como eu já falei no vídeo anterior desta série, é o seguinte, esse sistema ele vai funcionar muito semelhante ao sistema de pedal de bicicleta, né? Não sei se você já andou de bicicleta, provavelmente já andou, porque é uma coisa que quase todo mundo já fez, andar de bicicleta. E você já prestou atenção que se você pedalar a bicicleta, quando você está pedalando a bicicleta para poder mover ela, né, naturalmente, você observa que a força que você exerce ali no pé de vela ali, é só quando ele vai passando numa certa região. Se você forçar o pedal quando o pé de vela está totalmente embaixo ou totalmente em cima, o que vai acontecer? A bicicleta não vai andar. Por quê? Porque a força só vai ser nula. Ainda que você morra de pôr a força, você tem tanta forcinha, você vai quebrar aquele eixo do pedal, né? Mas a bicicleta não vai andar. Então, isso significa o quê? Significa que vai ser uma força nula. Assim também são os motores, né? Então, existe várias categorias de motores, mas o motor que eu estou falando aqui é um motor, o famoso motor sem escova, né? Então, esse tipo de motor, eles precisa de... E também aqueles que usam escova. Quando você pega um motor desse chamado motor a carvão, motor de escova, se você observar no funcionamento dele, então tem aquele feixe de contato ali, então à medida que ele vai girando o rotor, né, automaticamente o feixe de contato também vai girando e por sua vez ele vai ligando e desligando as bobinas que vai ficando numa posição que não é importante, né? Ele só energiza aquelas bobinas que está naquela condição de fazer a força. É tanto que se você pegar o motor de escova, com ele funcionando, você pega e vai girando o carvão, você vai girando só o carvão, deixa o corpo do motor, se você quiser você pode fazer esse teste aí na sua casa. Pega o motor de liquidificador ou qualquer outro, pode ser um motor de 12 volts mesmo, mas que ele seja de escova, né? E aí você vai girando a escova, modificando a posição da escova. Você vai notando que ele vai ficando lento, vai ficando lento, aí vai chegar um ponto que ele vai parar.
Entende? Por quê? Porque daí aquelas bobinas que está sendo energizada, ela está de frente com os polos. E estando de frente com o polo, a força que ela está tendo, ou seja, aquela energia gasta ali naquela bobina, está sendo totalmente nula, né? E então o que acontece? Se você manter ligado, o motor vai estar parado e você vai incendiar a bobina, porque vai aquecer a bobina e o motor não vai girar. E à medida que se você continuar girando as escovas ali, naquele mesmo sentido que você começou, o que vai acontecer? O motor ele vai diminuir na rotação, diminuindo, vai chegar um ponto que ele vai parar e depois ele vai chegar um ponto que vai iniciar já para o outro lado, no outro sentido de rotação. Então, vai ter uma dica aí, se você tem um motor de carvão, de escova, né? E que você quer inverter a rotação dele, você não sabe como fazer isso, é simples, você inverte só os fios que vai nas escovas, entendeu? E interessante que os motores a escova, eles têm essa característica interessante, porque ele funciona tanto com energia contínua, com tensão e também com tensão alternada. Por que que eles têm essa praticidade? Justamente porque na tensão contínua, o campo do rotor ele vai ficar estacionário, vai ficar parado. Claro que trocando de bobina constantemente, porque o rotor está girando e automaticamente o feixe de contato faz com que troca de bobina constantemente, mantendo sempre a bobina energizada numa posição estratégica, de forma que ela fica fazendo força para girar, né? E aí quando ela vai querer aproximar para ficar de frente com o polo, automaticamente por ela girar, ela vai estar desligando e ligando a próxima bobina que está atrás dela. E com isso o motor sempre continua girando. Por isso que os motores de escova, eles têm uma alta velocidade, né? Por exemplo, o motor de uma Makita também, dessas usadas em CNC, né? Chega aí a 30 mil, a 32 mil RPM, e isso chega nesse limite justamente por causa que tem ainda as escovas, né? As escovas e, claro, que é um atrito, né? E também tem um efeito de indutância, de reatância indutiva, porque quando chega a um certo velocidade de liga e desliga as bobinas ali do rotor, começa a dar o efeito de reatância indutiva. E quando, à medida que vai dando essa reatância indutiva, o que acontece? Automaticamente a resistência elétrica do fio, ela vai se alterando. Ela vai se alterando, cada vez mais vai se alterando, e chega um ponto que entra em equilíbrio. Por isso que o motor de escova, mesmo que se você tivesse um jeito de colocar o motor de escova sem nenhum atrito, zero de atrito, ele não ia rodar até explodir. Por quê? Porque ia chegar um ponto que ele vai, como já disse, ele vai entrar em reatância indutiva nas bobinas dos rotores, que por sua vez essa reatância ia cada vez aumentando, e ia chegar um ponto que ia ficar tão alta a resistência elétrica por causa da reatância indutiva nesse rotor, que aqueles 110 volts entrando ali pela alimentação ia ficar nula, ou seja, não ia ser suficiente para poder dar continuidade na aceleração desse motor. Mas enfim, no caso desse sistema que eu estou desenvolvendo, para que você que está me assistindo que é cético, né, e não acredita nessa possibilidade, se você é técnico em eletrônica, se você entende de energia, você sabe o que é forma de onda, você sabe o que é semiciclo, um ciclo completo, né? Se você pegar um osciloscópio e testar a forma de onda que vem na sua tomada aí, você vai perceber que é o formato senoidal, né? Então o que acontece? Esse formato senoidal, entre meio, né, traçando um risco no meio dos dois semiciclos, é chamado de ponto zero. Naquele ponto zero ali é o momento exato que o polo do gerador lá na hidrelétrica, onde está girando, ele está mudando de bobina, né? É no momento que ele está mudando de bobina que ele passa naquele ponto zero. Toda vez que passa no ponto zero, ele está mudando de bobina. Então, tem a parte de cima é chamada de semiciclo positivo e a parte de baixo é chamada de semiciclo negativo. Então, o que acontece? Nesse sistema que eu estou desenvolvendo, depois de alguns testes, né, eu percebi que quando se você pega uma bobina, vou aqui fazer vamos dizer assim, um resumo, né, para você entender de uma forma mais simplificada. Se você pega uma bobina, né, e um ímã, aí você aproxima dessa bobina, você vai ver que não tem campo nenhum, ou seja, não tem fluxo magnético nenhum, nem para atrair o ímã, nem para repulsar.
Por quê? Porque a bobina não está eletrificada. Mas no momento que você injeta uma tensão nessa bobina, se essa tensão for contínua, então essa bobina ela vai atrair o ímã ou vai repulsar o ímã. O que acontece? Se você colocar o ímã bem em cima da bobina, a única força que você vai perceber é o ímã querendo grudar na bobina ou querendo empurrar a bobina, quando esta estiver eletrificada. Agora, se você coloca, com isso, essa força de atração ou repulsão dessa bobina, vai ser somente essa força, né? E no caso do motor, ele precisa de fazer um movimento no sentido circular. Então o que acontece? O motor está girando aqui, um motor desses sem escova, né, que você precisa estar chaveando as bobinas no momento certo. Então o que acontece? Se você chaveia essa bobina, ou seja, se você eletrifica essa bobina no momento exato que o ímã está em cima da bobina, o que vai acontecer? Essa energia que você eletrificou essa bobina é totalmente perdida, totalmente nula, né? Então o que acontece? Essa perda de energia é totalmente nula, como eu já disse. Então, quando você eletrifica uma bobina com o ímã um pouco fora da bobina, este, por sua vez, ele vai querer subir para cima dessa bobina ou empurrar essa bobina para um dos lados, né? No caso, dependendo da polarização que você eletrificar essa bobina. Então, se você polariza de um jeito, você alimenta ela de um jeito, ela vai atrair o ímã ou vai repelir o ímã. Então, o que acontece? Na mudança de um semiciclo para outro semiciclo, é o momento que está passando, ele sai de cima de uma bobina e vai para cima de uma outra bobina. Aí o que acontece? Então, o momento exato de você eletrificar um motor sem escova, ou seja, de você chavear as bobinas de um motor, não é exatamente no momento que o ímã está passando em cima da bobina, e sim no momento que o ímã está transitando entre uma bobina e outra, né? Então o que acontece? Naquele motor, o cap motor, né, que é muito, já se tornou popular aí, que aquele engenheiro desenvolveu, inventou um bocado de coiseiros, dizendo que a energia vem da matéria e ao contrário, ou seja, ele fala lá um bocado de coiseiro lá. E eu acho isso o seguinte, isso aí é um monte de rolo para poder só ilubriar uma coisa que, vamos dizer assim, puxa, que motor incrível, mas na verdade aquele motor lá é um simples motor de escova, como qualquer outro motorzinho desse usado em drone, usado em qualquer outro. Então ali não tem nada de inventado naquele motor ali, né? Não adianta a pessoa tentar já inventar a roda, né? Então a pessoa dizer, inventou um motor, porque foi inventado o motor. A única coisa que eu vejo naquele motor ali é que ele simplesmente aplicou um pulso no momento exato ali, para poder ter uma economia maior. Então esse tipo de, dependendo da posição que você vai aplicar o pulso nessas bobinas, se você aplicar numa posição específica e esse pulso não for muito largo, né, o que acontece? Como eu já disse, vamos supor, aqui está o semiciclo, né? Aí quando ele começa a descer, não é uma descida, né? É tipo do escorregador, né? Que ele está saindo do semiciclo positivo para ir para o semiciclo negativo. Então esse escorregador, essa rampa, é quando ele começou a descer e desceu a um certo ponto, então ele vai passar pelo ponto zero e depois vai continuar no semiciclo negativo. Então você tem que alimentar de forma que pega um pouco do semiciclo positivo e um pouco do semiciclo negativo. Desta forma você vai estar tendo um aproveitamento de 100% da energia aplicada nesse motor. Se você aplicar um pulso um pouco mais largo, de forma que começa a chegar na cabeça da onda, ou seja, na crista da onda, em cima do semiciclo positivo ou em cima do semiciclo negativo, né? Na parte mais baixa do semiciclo negativo e a parte mais alta do semiciclo positivo, se você aplicar um pulso largo o suficiente, de forma que eles começam a pegar em cima, e esses testes já foi feito já, né? E eu cheguei à conclusão seguinte, que o consumo de tensão, o consumo de amperagem que drena da fonte de alimentação desse motor, ela sobe de forma drástica. E o que é mais interessante? É a velocidade do motor quase não muda nada, né? Então isso
eu cheguei à conclusão que aplicar essa tensão em cima da curva do semiciclo, tanto do semiciclo positivo quanto do semiciclo negativo, então isso é um desperdício, né? Totalmente. E por incrível que pareça, quando eu fiz os primeiros testes, eu vi que com questão por exemplo, o motor estava girando aí a cerca de 800 RPM, né, nas 600 a 800 RPM, quando eu estava fazendo os testes, não nesse sistema que eu vou mostrar agora há pouco para vocês, que é o Sysalp que eu estou desenvolvendo agora. Um outro modelo que eu não cheguei a gravar vídeo, né, naquela época ainda não gravava vídeo, mas eu cheguei a fazer esses testes. Então o que acontece? Esse detalhe aí, pessoal, foi interessante porque eu percebi que chegava um ponto que o consumo de corrente da fonte ficava em questão de miliampere, ou seja, chegou um ponto que ela estava gastando menos de 200 miliampere para manter o motor girando. Claro que o motor sem carga, sem peso, né? E eu notei que à medida que eu ia largando esse pulso, ou mudando ele de posição, né, defasando ele em relação ao semiciclo, colocando ele mais em cima mais em cima da curva do semiciclo, né, em cima da crista da onda, o consumo de tensão aumentava de uma forma espantosa. Como já disse, de menos de 200 mA chegou a quase 7 amperes. E outra, à medida que ele ia chegando em cima da crista da onda, o consumo de tensão aumentava drasticamente e a velocidade do motor praticamente não mudava nada, né? E aí, eu até conversando com meu filho Isaú, ele até sugeriu: pai, então é o seguinte, por que o senhor não captura essa energia que está em cima da crista da onda? Porque, veja bem, eu pensei, é verdade, então se eu capturar essa tensão, se eu fazer um chaveamento especial de forma que eu chaveio no momento da transição e no momento da crista da onda, eu uso um outro MOSFET para chavear, para capturar essa parte, né, do semiciclo positivo e essa parte do semiciclo negativo. Então o que acontece? Eu pego essa parte, retifico e jogo, né, em capacitores ou mesmo em alguma bateria, para poder recarregar essa bateria que está alimentando esse motor. É esse o plano. Você que é cético, que está aí me assistindo, né, que não acredita, isso tudo eu quero deixar bem claro que são teorias, né, mas existe já sistema nesse princípio. Inclusive tem um vídeo que eu não vou mostrar aqui no meu canal esse vídeo, mas eu vou deixar o link desse vídeo aqui embaixo na descrição. Você clica no link e observa essa demonstração. A gente vê que não se trata de truque, nada. Eu vou deixar também outros links de outros vídeos também que eu andei pesquisando na internet sobre energia livre. Você vai tirar suas próprias conclusões e você vai ver que sim, existe a possibilidade de você ter energia livre. Mas aqui, fazendo aqui uma breve explicação para você que é cético, né, para você que não acredita, primeira coisa, para você entender o que é energia livre, para você passar a acreditar nessa possibilidade, você tem que desbitolar sua mente. Você tem que parar e pensar fora da caixa. O que é pensar fora da caixa? É não ser já como os demais, né? As pessoas hoje têm dificuldade de servir ao Senhor Jesus, justamente porque 90% das pessoas que ouvem o Santo Evangelho de Jesus Cristo, ele tem já sua mente bitolada no achismo dele. E é aquela pessoa também que Maria vai com as outras, né? Ou seja, ele acredita no que a maioria acredita. Em vez dele pensar fora da caixa e ver as coisas de um ângulo diferente, não, ele fica sempre naquele negócio. Não, se isso fosse possível, muita gente tinha inventado, né? Então não é por aí. O que eu te aconselho é o seguinte: você quer acreditar nisso? Não seria maravilhoso você ter um sistema de energia livre na sua casa? Seria, claro, seria ótimo, né? Mas você não acredita, né? Então o que acontece? Primeiro, existe um ditado: para você aprender alguma coisa, você tem que esvaziar sua mente. Deixe sua mente aberta. Para de pensar assim: se isso fosse verdade, o cientista tinha inventado. Porque se isso já fosse verdade, esses engenheiros que fez faculdade, que é formado na faculdade falando de tal, nas melhores faculdades, já tinha desenvolvido. Você tem que entender uma coisa: essas pessoas que faz faculdade,
eles são totalmente bitolada, ou seja, todos os ensinos de faculdade, universidade, eles são, aqueles professores que estão lá, eles são tudo já gabaritado para te ensinar uma coisa para poder você continuar com a sua mente bitolada. Você não tem, você faz aquele estudo ali, né? Mas o que eles vão te ensinar? O convencional, o mesmício, né? O costumeiro do longo dos anos. Então, certa vez, quando diz que quando Santos Dumont estava desenvolvendo, testando aquelas engenhocas malucas dele para tentar fazer voar, diz que alguém disse uma frase: é terminantemente impossível um objeto mais pesado do que o ar voar, né? Então tinha que mostrar esses Boeing aí de 250 toneladas e também que carrega mais 250 toneladas para essa pessoa, para ele se conscientizar e ver que as coisas não é assim. Então, se as tecnologias que hoje existem, se quando os primórdios, né, das pesquisas, que as primeiras pessoas que começou a pesquisar, né, como o Nikola Tesla e Thomas Edison e vários outros grandes projetistas, que eles foram fazendo testes e testes e testes até chegar em um êxito, né? E depois foi aperfeiçoando, aperfeiçoando, e hoje nós temos a tecnologia do jeito que tem, né? Enfim, então o que eu quero te dizer é o seguinte: primeiro que você não fique bitolando sua mente, pense fora da caixa. Imagina o seguinte, que se a pessoa ele desenvolver um sistema desse, né? Você já imaginou a pessoa fazer um sistema de energia que possa carregar no porta-malas de um carro e que coloque esse objeto no porta-malas de um carro, e aí coloca-se um motor elétrico no carro, ou a pessoa compra um carro elétrico e aí ele viaja daqui para o Japão, por exemplo, sem pagar um centavo de combustível, gastando só o pneu que vai desgastar nas estradas, não é verdade? Então seria uma maravilha. Mas quem será que não deixa, né, fazer isso? Então são os poderosos, que eles são muito milionários, só que eles nunca se satisfazem com tanto dinheiro, eles sempre querem mais e mais e mais, né? E aí o que acontece? Eles vão boicotar, eles vão criar leis, eles vão criar isso, criar aquilo. Mas aí você fala assim, tá, mas não existe a lei da termodinâmica que não permite isso, não permite aquilo, não existe a lei da física e coisa e tal. A pergunta é, quem foi que desenvolveu essa lei? Os caras que testou esses equipamentos para poder chegar a essa conclusão, será mesmo que eles testou até o limite dos testes para determinar uma lei? Ó, é impossível que isso seja feito, será mesmo? Então você vê que essas leis já existem há muitos e muito tempo, né? Já existe há tantos e tantos anos. E aquele tempo lá atrás, que a tecnologia era bem mais rudimentar, você acha que esse grupo de gente que criou essas leis, a lei da física, a lei da termodinâmica, né? Você acha mesmo que eles fizeram exaustivamente todos os testes possíveis? Claro que não. Então essas leis foram criadas para poder proteger o monopólio, entende? Só para proteger o monopólio, para que, tipo, quando alguém tentasse desenvolver alguma coisa, alguém falasse, não, já existe a lei da física que não permite isso, não permite aquilo, né? Como a lei da física diz que não tem como um corpo qualquer manter em movimento sem ter uma proporção, enfim, N outras coisas que falam também da lei da termodinâmica e tanta coiseira. Agora, o que eu concordo com você que é cético, que está aí me assistindo, é o seguinte: de fato, quem disser que vai criar energia do ponto zero, isso sim é impossível, que nós mortais, nós não temos condição nenhuma de criar nada, né? O único que tem condição de criar é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Aquele sim, ele é o Criador. Mas nós não temos condição de criar nada. Quem disser para você que vai fazer uma engenhoca aí, que vai produzir energia do ponto zero, e ainda que ele te mostre essa engenhoca funcionando, você pode dizer na cara dele, você não produziu energia do ponto zero. O que você fez um mecanismo que transforma energia. Então sabemos que existem vários tipos de energia, né?
energia gravitacional, energia cinética, energia, enfim, vários tipos de energia. Então, o exemplo clássico para você entender é o seguinte: se você pega, por exemplo, eu imagino que você gosta de bolo, né? Então eu vou usar essa comparação assim. Poucas pessoas não gostam de bolo, né? Então a maioria das pessoas gosta de bolo, né? Então vamos usar essa comparação assim. Você pega um ovo e fala para as pessoas que gostam muito de bolo: come esse ovo. Aí ele, não tem coragem de comer ovo cru não, tem nojo. Tá. Come o trigo seco. Também não topo muito não. Bebe o óleo, não, né? Enfim, no caso da água até que ele vai beber a água, né? Porque a água todo mundo bebe. Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: ninguém come, aliás, no caso de um bolo, se for comer o ovo cru, vai ser péssimo, né? No caso de beber o óleo, então, comer o trigo seco vai ser bem embaraçoso, não é verdade? A manteiga até que dá para, né? Mas e o que eu quero dizer com isso tudo? É que esses ingredientes não é um bolo. O ovo é o ovo, o trigo é o trigo, o óleo é o óleo, a água, né? E assim por diante. Só que o que acontece? Aí a pessoa que sabe fazer o bolo vai lá e começa a fazer as misturas, né? Ele começa a fazer as misturas na proporção correta. E vai, coloca o ovo, coloca o trigo, coloca o açúcar, coloca o óleo, a água e começa a bater ali na batedeira, enfim, e depois forma aquela massa e põe para assar e adivinha? Se torna um bolo saboroso. Mas se fosse para você comer o ovo cru, você não ia comer. Beber o óleo, também não, né? Comer o trigo seco, bem ruizinho, né? Mas quando você vê aquele bolo assado, você fala: puxa, agora me deu até vontade de tomar um café com bolo. Você entendeu? Então, quando a gente fala em energia livre, as pessoas, puxa, o cara vai criar energia do ponto zero. Não, ninguém cria energia do ponto zero. O que a gente vai fazer é o seguinte: o que eu estou desenvolvendo e que muitos pesquisadores ao mundo afora estão desenvolvendo, que infelizmente os governos não dá patente nenhuma para esse tipo de projeto, como eu já expliquei por quê, né? Se chama transformação de energia. Você vai transformar um tipo de energia em um outro tipo de energia, né? No caso desse meu Cisalp, né? Que todo sistema de energia autônomo é um Cisalp, Sistema Autônomo de Produção de Energia. Então o que acontece? Todos eles não criam energia do nada. Eles transformam algum tipo de energia em outro tipo de energia. Por exemplo, esse meu sistema, ele produz, eu vou utilizar a energia elétrica, né, vindo de uma bateria ou da carga de uns capacitores, para alimentar o motor, que esse por sua vez vai transformar energia elétrica em energia cinética, de rotativa ali, né, mecânica, girando aquele rotor. E aí o que acontece? Depois eu vou pegar essa energia que está girando e vou retransformar ela em energia elétrica de novo, né? Então o que acontece? Nessas transformações, se você pretende fazer um sistema de energia livre, você precisa ter esse conceito. Toda vez que você vai transformar um tipo de energia em um outro tipo de energia, claro que existem as perdas. E é justamente em cima dessas perdas é que você tem que ter muita atenção para, na hora de fazer essa conversão, você atenuar o máximo possível dessas perdas. E na hora de você fazer a captura dessa energia, você também tem que ter uma eficiência nessa captura para poder compensar as pequenas perdas, porque não existe a possibilidade, né? Até que existe, mas dificilmente a gente consegue chegar a um nível de 100%. Por exemplo, uma fonte chaveada. Uma fonte chaveada ela tem vamos dizer, uma eficiência. Tem fontes que chegam a 90%, 95% de eficiência. Mas é difícil. 100% de eficiência, nunca você consegue uma fonte desse jeito. Por exemplo, elevar de 12 para 110 com 100% de eficiência. Isso é impossível, porque vai ter perdas, né? Então, não existe como você transformar uma energia em outro tipo de energia sem perdas. Aí a pessoa pensa, tá vendo? Justamente por isso que não existe a possibilidade de energia livre. Mas aí que é o X da questão. Essas perdas você tem que minimizar o máximo possível. E na hora de você capturar a energia,
Você tem que maximizar o máximo possível. Portanto, só para resumir, pessoal, eu vou deixar vocês vendo aí alguns vídeos já de eu usinando peças já do Cisalp, e também a demonstração da parte que eu já montei do Cisalp, para vocês terem uma noção aí. Mas, então é isso. No próximo vídeo desta série, eu vou estar demonstrando, creio que vai já dar tempo de eu estar demonstrando os primeiros testes, né? Para vocês terem uma ideia, e eu vou explicar com um pouco mais de técnica o que eu estou explicando aqui neste vídeo. Então é o seguinte, fique agora com alguns vídeos já de eu usinando algumas peças, né? E também a demonstração do vídeo que eu já montei algumas partes desse gerador e motor ao mesmo tempo. E como eu disse, eu vou deixar na descrição desse vídeo alguns links para você que é cético clicar nesse link e tirar suas próprias conclusões, ver se essa demonstração que essas pessoas estão fazendo nesses seus vídeos aí. Eu não vou mostrar no meu canal aqui o vídeo, porque eu não tenho autorização dessas pessoas para poder estar reproduzindo a imagem do canal deles lá. Mas eu vou deixar na descrição do vídeo o link desses vídeos, e aí você assiste e tira suas próprias conclusões, vê se de fato aquilo dali não parece mesmo ser real. Na questão de gerador e motor, né, tem aquele negócio: vou pegar um gerador, aliás um motor, vou fazer girar um gerador, e com a energia desse gerador eu alimento este motor, e aí por sua vez eles vão ficar rodando para toda a eternidade até quebrar os rolamentos, né, pelo menos. Aí o que acontece? Será que funciona? Assista o vídeo que eu deixei no link aí, na descrição, e você vai ver. Mas tem um detalhe: para que isso funcione, não é você ir lá num lugar onde vende motores. Eu quero comprar um motor trifásico, que é o motor VEG, né? Eu quero comprar um gerador convencional. Não é simples assim, pessoal. Por isso que muita gente vai fazer, inclusive tem alguns vídeos de alguns cidadão, até profissional na área de rebobinagem. Não vou estar aqui dizendo nome, nem nome de canal dessas pessoas que faz isso, para não degredir ninguém, nem difamar ninguém. Mas existem pessoas que parece que eles fazem questão de provar que não existe essa possibilidade. Mas aí o cara não tem um conhecimento técnico real do que é a energia, vai lá, pega um motor qualquer, um motor convencional, elétrico, que por sua vez tem uma perda extremamente grande, né? Um motor de baixíssima eficiência, pega um gerador de baixíssima eficiência, um gerador convencional, desses aí que precisa de 1800 RPM, gerador convencional, é chamado de gerador linear, né? Gerador que, por que fala linear? Porque o peso que ele vai ter para girar, ele reflete diretamente na carga que vai se colocar na energia produzida nele. Então esse tipo de gerador, não adianta você gastar dinheiro para comprar esse gerador para poder fazer esse tipo de coisa. Se você quer fazer um sistema de gerador, alimentar o motor que está tocando ele mesmo, então você tem que ter um motor eficiente e tem que ter um gerador eficiente. Não é simplesmente ir lá e comprar qualquer motor, qualquer gerador, já montando aí com... vou colocar uma polia aí de B18 aí para dentro da inércia. Não existe. Você pode colocar uma polia do tamanho do mundo, e vamos supor que você demora um mês para embalar ela, mas ela vai ficar só um mês rodando e vai parar, né? Então não adianta. Essas polias grandes, de pesada, a única coisa que melhora é a estabilidade da velocidade, mas isso não vai fazer com que seu mecanismo continue girando para toda a eternidade. Para que isso continue, é preciso que o gerador seja eficiente e o motor seja eficiente. O motor ele tem que ter boa força e gastar o menos possível de energia, e o gerador ele tem que produzir o máximo possível de energia sem precisar de tanta força assim para girar ele. Então isso se chama eficiência. Mas então é isso, pessoal, não vou falar muito porque já falei já quase 35 minutos, né? E fique agora com os vídeos com a demonstração de eu usinando já algumas peças. E também quero aqui agradecer sua paciência de ter me assistido até esse momento, e que Deus abençoe todos vocês, que Deus dê muita saúde para a família toda de vocês. E não esqueça, pessoal, a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está muito próxima. Se você ainda não serve a Deus,
Não perca seu tempo, faça o conserto com o Salvador, né? Entregue a sua vida a ele, porque você não vai se arrepender. Nos próximos vídeos nós voltamos a falar sobre isso, e também vamos falar também sobre esse nosso Salvador, que é o único, que é digno de toda a honra e toda a glória. Até o próximo vídeo então. Então pessoal, aqui está parcialmente montado o Cisalp, né? Aqui, como vocês veem, é o rotor, e eu modifiquei um pouco, como vocês podem ver. Cada vãozinho desse que vocês veem aqui, deixa eu melhorar o foco aqui, cada rasguinho desse que vocês veem aqui é para colocar os estatores, porque da outra vez que, do outro jeito que eu tinha feito aqui com vários furos aqui para pôr a barra de rosca, então os estatores ia ficar tudo fixado nas barras de rosca. Mas aí eu pensei, o dia que eu precisar fazer a manutenção em um dos estatores, sei lá, por algum motivo pode ser que precise, eu vou ter que estar desmontando o sistema todo para me poder fazer então essa manutenção. Aí eu pensei, eu tenho que bolar um jeito para mim, quando precisar de fazer a manutenção em um dos estatores, não precisar estar desmontando tudo. Então foi por isso que eu modifiquei esse jeito aqui agora. Então, quando eu precisar dessa forma aqui, eu posso tirar um estator só, né? Cada vão desse aqui é um estator que vai aqui, né? Como vocês podem ver. Aqui em cima vai ficar a parte eletrônica, né? A parte que vai estar fazendo o chaveamento das bobinas. Aqui embaixo ainda vai ter uma tábua aqui ainda, né? Vai ter uma tábua aqui que é para... Vai ter um recipiente aqui embaixo. Esse recipiente eu pretendo colocar baterias, né? Baterias de lítio. E essas baterias não é para poder manter o sistema funcionando, não. Essa é a bateria simplesmente para poder, caso
em algum momento sofreu um pico de carga muito grande, então o motor em si, ele usufrui da tensão armazenada na bateria, e que por sua vez também essa vai servir também para estabilizar um pouco a tensão. Lembrando, pessoal, que isso aqui, como eu já disse, é tudo na teoria ainda, né? Então eu vou estar montando isso aqui e vou estar fazendo vários e vários testes. Então eu preferi fazer assim na vertical, como você está observando, porque dessa forma, ali dentro daquela sapata que vocês estão vendo ali, existe um rolamento. Esse rolamento ele vai trabalhar dentro do óleo. Então o que acontece? A vida útil desse rolamento é muito mais longa do que se fosse esse sistema na horizontal. Porque quando a gente coloca um sistema na horizontal, o que acontece? O rolamento ele fadiga muito mais rápido, porque o peso vai ficar só de um lado, né? E esse rolamento aqui de cima ele não tem necessidade tanto para trabalhar dentro do óleo, justamente porque ele não vai pegar peso nenhum, é somente para poder manter aqui, para não cair para os lados. Então o peso todo, que por sua vez já pesei esse rotor aqui, são muitos assim, então deu 18 kg 700 gramas só o rotor. Então é isso. Logo que tiver mais coisa feita eu vou estar mostrando para vocês. Agora eu vou usinar então os estatores e enrolar as bobinas para poder fazer os primeiros testes.